graça do Senhor continue sobre a sua vida. Eu peço a sua atenção. Nós vamos juntos meditar mais uma vez no texto de Gênesis, capítulo 25. Se não me foge a memória, é a quarta vez que nós meditamos nesse texto juntos. Gênesis capítulo 25, a partir do verso 19. Aqui começa o relato da história de um homem chamado Isaac. E já no início do relato, pós-morte de Abraão, seu pai, o texto sagrado se volta para uma visitação poderosa de Deus na casa de Isaac. Antes de lermos o texto, escute. Deus continua visitando a nossa casa. Ele vai visitar a tua casa nesta noite. Entenda isso. Quando Deus visita a nossa casa, coisas extraordinárias acontecem. Mas pastor, Deus não está presente. Deus está presente. Ele é onipresente. Nós já falamos sobre isso. A visitação de Deus não é porque Deus chegou porque Ele não estava. É porque a presença de Deus ali vai se manifestar em momento oportuno, de forma específica. Portanto, ao longo dessa reflexão, volte-se inteiramente para o Senhor e entenda que Ele vai visitar a tua casa. O texto sagrado nos diz assim, a partir do verso 19, Gênesis 25, 19, são estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca. Verso 21, Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela, então disse, se é assim, por que eu vivo? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que se desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Verso 26, depois nasceu o seu irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos, quando Rebeca nos deu a luz. Isaac cresce num ambiente de comunhão e de adoração a Deus. Por sua vez, Rebeca também está debaixo de uma bênção familiar no sentido de comunhão e de intimidade com o Senhor. Ambos vêm de uma escola, embora a escola um pouco diferente, cada um na sua realidade, mas vêm de uma escola muito similar no que diz respeito à intimidade com Deus. E diante dessa realidade, debaixo da orientação e da intervenção divina, porque o casamento de Isaac com Rebeca é produto, é fruto de um direcionamento de Deus. O servo de Abraão sai com uma missão para encontrar uma esposa para o filho de Abraão, e ele, também criado nesta escola de adoração, escute isso, ele busca o Senhor e pede a direção do Senhor para encontrar a esposa para Isaac, e de fato o Senhor o direciona, e o Senhor intervém de uma maneira extraordinária. Portanto, este casamento não é produto apenas de uma decisão, de uma escolha de Isaac e Rebeca. Antes, é produto do plano e do propósito do Senhor. É resposta de oração de um pai que ora para que o seu filho, na verdade, tenha na sua vida a direção do Senhor, como ele mesmo experimentou. Isaac cresce nesse ambiente, mas agora ele vai viver a sua vida com a sua esposa. E há uma separação aqui, porque o relato no início do capítulo 25 de Gênesis fala sobre a morte de Abraão. E a partir daí então, no verso 14 começa a história, no verso 19 de Isaac, mostrando claramente o texto sagrado de que agora Isaac não viveria mais sobre as experiências de seu pai. As experiências de seu pai lhe serviram como testemunho de um Deus que se relaciona
e que neste relacionamento Ele dirige, Ele orienta, Ele guarda, Ele livra, Ele protege, Ele opera maravilhas, Ele cumpre a sua palavra porque Ele é fiel. Mas agora chegou o momento de Isaac não mais ter e viver a partir da experiência e do testemunho de outros. Esse rompimento, essa separação se faz necessário para que agora Isaac passe a viver as suas experiências com Deus, o seu caminhar com Deus, a sua vida pessoal com Deus. Agora é a história que vai ser escrita a partir do seu relacionamento com Deus. Ele vai ter as suas experiências, ele vai ver a boa mão de Deus sobre a sua vida. E o cenário aqui, ele é interessante porque, como eles vêm desta realidade, desta escola de comunhão, de intimidade, então, a ideia, ou o desejo, ou na verdade a visão de que tudo vai se encaminhar, de que tudo vai dar certo. Porém, Isaac e Rebeca enfrentam uma situação extremamente difícil e impossível de ser revertida. Escute, quando nós caminhamos com Deus, estamos andando com Deus, e pedimos para Deus: Senhor, eu quero crescer, Senhor, eu quero amadurecer, Senhor, eu quero crer e confiar em Ti, na Tua palavra. De que maneira você acha que Deus responde esse tipo de oração? Mandando fogo do céu e aumentando a sua fé? Não. Ele vai criar circunstâncias, Ele vai criar circunstâncias desafiadoras que vão propiciar um amadurecimento da fé. Circunstâncias essas que vão exigir de nós total dependência de Deus e a espera de um milagre. É dessa forma que Deus responde. O cenário aqui, humanamente falando, é totalmente contrário. Porque se nós voltarmos um pouquinho, no capítulo 24, lá pela altura do verso 60, antes de sair de casa, a bênção sobre Rebeca é a seguinte, Gênesis 24, 60, abençoaram a Rebeca e lhe disseram, olha só, verso 60, 24, 60, abençoaram a Rebeca e lhe disseram, és nossa irmã, se tu mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Mas agora, ela é estéril, não pode ter filhos. Como isso, Deus? Tão logo comigo? Está sobre mim uma promessa, está sobre a minha casa uma promessa, e tal promessa não feita por homens, por anjos, mas pelo Deus de Abraão e agora o Deus de Isaac. Não há um conflito aqui, não há, na verdade, aqui não se constrói aqui, na verdade, uma aflição interior entre a palavra declarada, a bênção declarada e a situação real. A situação do momento é totalmente contrária à promessa divina. E este é o cenário onde a fé cresce, onde a fé desenvolve, onde o nome do Senhor é glorificado por sua intervenção, onde nós vamos aprender a esperar nele e vivenciar a experiência de que não somente ele é fiel, mas que a sua palavra permanece para sempre. Mas isso requer de nós atitudes que vão viabilizar a manifestação de Deus. Deus é soberano, todo-poderoso, mas na sua soberania e na sua onipotência, Ele determinou em certas circunstâncias da nossa caminhada, que Ele vai agir de acordo com a nossa postura. Diante desse cenário, o que fazer? O texto sagrado diz que Isaac orou por sua esposa. E orou não poucos dias, porque quando ele começa a orar, ele tem 40 anos de idade.
E a resposta veio quando ele tinha 60 anos de idade. Ele orou 20 anos. O que faz um homem e uma mulher orar em 20 anos pelo cumprimento de uma promessa? Como se constrói esse tipo de perseverança, de insistência e de confiança, de que se passaram 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 anos, mas lá estavam eles orando, lá estavam eles fazendo lembrar das promessas do Senhor. Como que se constrói tal firmeza de confiança e dependência em Deus? Em primeiro lugar, o texto sagrado no capítulo 24 de Gênesis, o verso 63 diz assim: logo que o registro sagrado termina de falar que Rebeca saiu ao encontro de Isaac, o texto fala assim, Gênesis 24, 63: saíra Isaac a meditar no campo, ao cair da tarde, erguendo os olhos viu, e eis que vinham camelos. A expressão meditar aqui fala da espiritualidade de Isaac. Este homem, ele constrói uma perseverança e uma confiança em Deus de forma pessoal, a partir de uma disposição de estar com Deus, meditar, refletir, se voltar inteiramente para Deus. E aqui nós aprendemos com Isaac, em primeiro lugar, o seguinte: o texto sagrado diz que ele se retira, ele está no caminho, ele se retira para meditar. Isto é, Isaac estabelece um lugar onde só ele e Deus vão estar por um longo tempo. Ele se retira das atividades normais, legítimas e verdadeiras. Ele se organiza em função do seu encontro com Deus, para estar com Deus. Então ele estabelece um lugar de encontro. Ninguém constrói uma vida de perseverança e de confiança e de dependência em Deus se não se disciplinar, se não se organizar, não em função de suas necessidades, escute, ainda que elas sejam legítimas, não em função das demandas da vida, devido às suas responsabilidades, não, mas em função do Todo-Poderoso, em função daquele que governa, daquele que reina sobre todas as coisas e que é o centro da nossa existência. Isaac se organiza em função de Deus, e a partir daí ele se reorganiza em função da família e de seu trabalho. Ele nos mostra claramente que ele vai para um lugar para estar a sós com Deus. A solitude, o silêncio, a meditação, a contemplação, a adoração, o louvor, o derramar o coração diante do invisível mais real. Precisamos resgatar isso em nossa existência. Mas não somente o lugar. O texto sagrado diz ainda: saíra Isaac a meditar no campo ao cair da tarde. No findar da tarde. Ele não só tem um lugar de encontro, como ele estabelece um horário. Isso significa que este homem, ele se disciplina e se organiza, e que o tempo para ele é precioso. O tempo não lhe usa, ele usa o tempo. O tempo não lhe governa, ele governa o tempo. Então ele tem um horário específico. E naquele horário ele sai, ele não é incomodado por ninguém, ele não é procurado por ninguém, porque já sabem que ele saiu para falar com Deus. Você sabe qual a diferença de um homem bem-sucedido? Ou, aliás, o que tem um homem bem-sucedido em comum com aquele que não é bem-sucedido? Dentre outras coisas, ambos têm em comum o mesmo tempo, 24 horas por dia. Qual a diferença? É que o bem-sucedido usa o tempo de maneira sábia, e o mal-sucedido, o tempo lhe consome. Vamos trazer isso para a nossa espiritualidade, porque uma das máximas da nossa geração é: não tenho tempo. Quando eu digo que não tenho tempo para Deus, quando eu digo que eu não tenho tempo para me retirar e estar a sós com Deus, o que eu estou dizendo? Que Deus é injusto, porque Ele deu 24 horas para o pastor Kleber,
E para mim ele deu 18, 15, 20. Ele tem mais tempo do que eu. Eu não tenho tempo para me retirar. Porque a nossa geração está viciada em fazer, em conquistar, em realizar. Quando o primeiro chamado do reino é para sermos homens e mulheres piedosos, voltados para a comunhão e para a intimidade com Deus, Isaac e Rebeca constroem uma oração perseverante, constante, angustiante, derramando o coração diante de Deus a partir desta realidade. Ele tem um lugar, ele tem um horário, mas não somente isto, o texto diz que ele sai para meditar. Qual era o conteúdo da sua meditação? Qual era o conteúdo da sua adoração, do seu louvor, da sua gratidão? Qual era o conteúdo de suas orações, do seu silêncio? A pessoa bendita e real de Deus. Este era o conteúdo das meditações de Isaac. Ele se retirava para contemplar o invisível mais real. Ele se retirava para se ocupar a mente, os pensamentos, os sentimentos e emoções com Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque Deus para ele era real. Não era uma utopia, uma possibilidade, um ensino religioso, não. Era real. Quanto que Deus se torna real para nós? Quando nos relacionamos pessoalmente com Ele. E aí então Ele constrói esta expressão de vida, de comunhão. Pois Ele agora está na sua casa com sua esposa, resposta de oração. Ele está debaixo de uma promessa, sua esposa está debaixo de uma promessa. Mas então vem a má notícia, e com a má notícia o dia mau. O dia mau é aquele período indeterminado de adversidade, de luta, que desafia a nossa confiança, a nossa dependência em Deus, mas que por outro lado nos chama a crescer e amadurecer na fé e ter as nossas próprias experiências. Chegou a má notícia, mas como? Como que esta palavra vai se cumprir? Como que essa promessa vai se evidenciar? Só tem uma resposta: Isaac. Se Deus fizer um milagre, se Deus intervir, então a promessa vai se cumprir. Não existe outra forma, não existe outra maneira, não há nenhum recurso humano que venha mudar esta situação, Isaac. Somente uma intervenção de Deus. Ou em outras palavras, o Deus que está presente no dia bom está presente no dia mau. Mas para mudar esta realidade, somente uma visitação de Deus. E como eu me preparo para essa visitação de Deus? Ora, o que o texto diz, qual foi a atitude, a postura de Isaac? O texto diz no verso 21, Isaac orou ao Senhor por sua mulher. O verbo orar aqui no original é suplicar. A súplica tem uma característica distinta da oração, porque a oração, ela envolve adoração, ela envolve louvor, ela envolve um culto. Mas este verbo orar aqui está ligado com a súplica. E em primeiro lugar, súplica significa: eu recorro a quem pode suprir a minha necessidade. Por isso Isaac vai ao Senhor. Isaac tem um entendimento e uma compreensão muito clara, que o seu socorro não está mais nas orações do seu pai, de sua mãe, mas que o seu socorro está em Deus. Ele tem uma necessidade, ele precisa de uma intervenção, ele está lidando com algo que está fora do seu controle, não há limite, não tem como reverter essa situação. Então, na sua fraqueza, na sua debilidade, na sua fragilidade, na sua angústia de alma, ele vai ao Senhor a suplicar. A súplica tem uma outra característica. A súplica é o reconhecimento de que eu preciso ser suprido em minha necessidade. Eu estou com uma necessidade, eu preciso de um milagre. Isaac não esconde isso, escute.
Isaac não mascara isso. Ele vai em súplica, porque ele reconhece que o socorro vem de Deus, mas ele rasga o seu coração diante do Senhor, dizendo: eu tenho necessidades, eu preciso de uma intervenção. Ora, olhemos para a nossa casa, para a nossa família, que o Senhor abra os nossos olhos nesta noite. Por acaso não há necessidades na nossa casa, de salvação, de redenção, de transformação, de avivamento, como oramos nesta noite, de um despertamento espiritual? É claro que há, porque toda palavra que vem do Senhor, ela é bem direcionada, não é jogada ao léu, ao vento, não. Deus está falando conosco, mas a súplica tem uma outra característica, não só de recorrer a quem pode suprir, não só de reconhecer a necessidade, mas a súplica tem uma característica de quebrantamento, de contrição, de quem se dobra, se rende diante de Deus na necessidade. Escute, é uma grande diferença. Isaac não está se prostrando diante da esterilidade da sua esposa. Isaac não está se prostrando diante da má notícia. Ele pega a má notícia, ele pega essa situação terrível e humanamente impossível de ser revertida e se prostra diante daquele que pode mudar esta realidade. A súplica nos leva em lágrimas, em quebrantamento. A súplica nos quebranta, nos constrange, nos leva a nos prostrar e nos curvar diante daquele que tem todo o poder. E por meio da súplica e no exercício da súplica, Deus nos ensina o quebrantamento de espírito, de coração, a contrição. Ele quebra o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa arrogância, a nossa altivez. Ele trabalha a nossa independência para com Ele nos torna cada vez mais dependentes dEle de fato e de verdade. Por isso a súplica envolve lágrimas, envolve choro, envolve gemidos, envolve dor e sofrimento diante daquele que tem toda a consolação. Ele ora ao Senhor. É significativo o nome de Deus nesse texto, Yahvé. Ele ora ao Senhor, o que governa, o que rege sobre todas as coisas, tendo o entendimento e a compreensão de que, Senhor, esta situação está totalmente fora. Se é que alguma vez, em algum momento esteve aos meus domínios, eu não sei o que fazer, não tenho ideia do que vai acontecer, mas de algo eu tenho certeza: Tu és Senhor sobre tudo e sobre todos. E o texto diz que ele orou ao Senhor por sua mulher. É fantástico, porque a expressão aqui, como nós já falamos em outra oportunidade, e a Ângela escapou dessa porque ela não está aqui, porque senão eu ia chamar a Ângela. Não está aqui. Quando o texto diz que Isaac orou por sua esposa Rebeca, Isaac. Quando o texto diz que ele orou, o texto está falando disso. Ele chega perto de sua esposa e a envolve. Isto fala de uma oração que fortalece laços. Laços familiares. Relacionamento na família. É o esposo que abraça a esposa. É a esposa que abraça o esposo. Os pais que envolvem os filhos. Filhos que envolvem os pais. Diante do Deus Todo-Poderoso, em busca de uma intervenção. É por isso que Deus vai visitar a tua casa nesta noite. Restaurar relacionamentos.
tem muita gente aqui que está simplesmente junto. Está faltando harmonia, está faltando comunhão, está faltando afeto, está faltando aproximação. Estar junto, de fato, de verdade, envolvimento, calor, emoção, sentimento. Se acostumaram a estar juntos. Mas relacionamento familiar é muito mais do que estar junto, escute. E Deus vai fazer o que for preciso para que seja restaurado, mesmo que Ele tenha que permitir circunstâncias que há uma necessidade de um milagre da parte dEle. Mas mais do que o milagre, Deus está visando a saúde do relacionamento familiar da tua casa. Ele quer trazer o que está longe. Um dos sinais do derramamento do Espírito dos últimos dias, profetizado por Malaquias, ele diz que nos últimos dias o coração dos pais se converteria aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que o Senhor não viesse e ferisse a terra com maldição. Isto é, reconciliação familiar. Isaac se chega diante da sua esposa, ele tem o seu momento com Deus, ele tem a sua vida com Deus, como Rebeca também tem, mas agora, neste momento também, eles estão juntos, em prol do mesmo objetivo, reconhecendo a mesma necessidade. O choro, o lamento, a dor de Rebeca também é de Isaac. Deus quer resgatar essa sensibilidade na família. Escute, esposo, o choro da tua esposa, o gemido da tua esposa também deve ser o teu. Escute, esposa, o choro e a dor do seu esposo deve também ser o teu choro e a tua dor. Escute, pai, o choro dos teus filhos deve ser o teu choro também. Escute, filho, as lágrimas do teu pai e da tua mãe devem ser tuas também. Para que quando o Senhor intervir e visitar a tua casa, a alegria também seja de ambos. Ele se aproxima, ele se chega, ele se direciona, num ato simbólico, abraçando a sua esposa, e diz o texto sagrado, que ele ora porque ela era estéril. Meu Deus, mulher debaixo da promessa, com um casamento segundo a vontade de Deus, mas agora estéril. A morte se instalou, a aridez, a sequidão, e para muitos, dentro desse contexto, a maldição de Deus estava sobre ela. Como pode uma mulher debaixo de uma promessa divina, estéril? Há uma contradição, isso chega a ser uma blasfêmia, mas aqui está a intervenção divina e o escândalo da graça. É na fraqueza que se manifesta o poder. E por isso o texto sagrado diz que Isaac ora ao Senhor porque ela era estéril. Imagine Isaac orando com sua esposa Rebeca. Senhor, Deus de Abraão, nosso Deus, há uma promessa sobre as nossas vidas, mas minha esposa Rebeca é estéril, a morte no seu ventre, mas tu és o Deus Todo-Poderoso. Coloca a tua mão e a morte será removida e a vida será estabelecida, porque tu és fiel e a tua palavra é verdadeira. Ao longo de 20 anos, choro, lamento, clamor, súplica, intercessão, envolvimento, expectativa, até que chegou o dia da visitação de Deus. Imagine a alegria de Rebeca trazer a notícia para Isaac. Isaac, você nem sabe o que foi. Estou grávida. Como? Sim, o Senhor visitou a nossa casa, retirou a maldição, a morte e estabeleceu a vida. E Ele fez isso em primeiro lugar porque Ele é fiel. Em segundo, em resposta ao nosso clamor. Lembrei-me aqui
E alguns momentos, repetidamente, Pastor Kleber insistindo em nós orarmos com os nossos filhos e pelos nossos filhos. Nós arranjamos tempo para tudo, irmãos. Mas para a comunhão com Deus na nossa família, nós não temos que arranjar tempo. O tempo tem que estar à nossa disposição para isso. Pastor, mas eu oro, eu tenho a minha vida com Deus. Isaac também tinha. Pastor, mas eu tenho a minha vida com Deus. E a esposa, a Rebeca também tinha. Mas eles batalharam juntos. Esposo, volte-se para o seu lar e batalhe junto com a sua esposa. Esposa, volte-se para o seu lar e batalhe junto com sua família. Filhos, voltem para a sua casa, para a sua família e batalhem junto com os seus pais. Pais, voltem-se para os seus filhos e batalhem juntos pela causa do Senhor, pela promessa de Deus para a vida de vocês. Então o Senhor visita, e o texto sagrado diz que ao invés de um, vieram dois. E ela consultou ao Senhor, porque a resposta foi sobremaneira. Aquela que outrora era estéril, agora está grávida de 2. E ela consultou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou aquele mistério. E com isso nós concluímos, irmãos, que Deus visita. Nós nos preparamos para a visitação do Senhor, quando nos voltamos para Ele de todo o nosso coração. Quando suplicamos de fato e de verdade, e que tal súplica é construída num relacionamento pleno com Ele. Você entende isso? Há necessidade na sua casa. Talvez, simbolicamente falando, a esterilidade ser espiritual, emocional, a convivência, o dia a dia, o relacionamento se tornou mecânico, habitual, costumeiro, corriqueiro. Sabe que alguém compartilhou comigo certa vez sobre aquele texto de Apocalipse da igreja de Éfeso, sobre voltar ao primeiro amor, em que Jesus disse: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Só que naquela ocasião o pastor estava aplicando aquele texto, não necessariamente no relacionamento da igreja com Cristo, mas no relacionamento familiar. Porque quando abandonamos o nosso primeiro amor para com Cristo, automaticamente o nosso primeiro amor para com a casa, para com a família, para com aqueles que o Senhor nos deu, também abandonamos. Nós assumimos as nossas responsabilidades, nós batemos no peito que trabalhamos e fazemos o que temos, e estou honrando a minha palavra. Quantas e quantas vezes ouvimos isso no gabinete pastoral, em tantos lugares por onde passamos: pastor, eu estou cumprindo a minha palavra, eu estou aqui cumprindo com as minhas obrigações. Mas relacionamento familiar é muito mais do que obrigação. Relacionamento familiar é amor, é devoção, é entrega incondicional. Meu filho tem tudo, tem roupa, tem calçado, mas ele não precisa somente disso. São necessidades materiais, efêmeras e passageiras. Ele precisa de um pai e de uma mãe presente. Isso se constrói primeiro no relacionamento com Deus, que se estende no relacionamento familiar. Estamos interligados, nunca estivemos tão ligados uns aos outros e ao mesmo tempo separados, distantes. E a culpa não é da internet, não é do celular, é a nossa atitude para com os mesmos. Nossa geração passou a amar coisas e usar pessoas, mas o reino de Deus ainda prevalece a verdade absoluta: amamos pessoas e usamos coisas. Por isso o Senhor vai visitar a nossa casa nesta noite. Não se escandalize se você ouvir gemidos nesta noite.
Mas Deus vai tocar e vai agir. Feche seus olhos. Deus te deu uma casa. Deus te deu uma família. Deus te deu um lar. Lute por eles. Mas não lute sozinho, lute com eles. Que a sua oração neste momento suba até o altar do Senhor. Enquanto o cântico sobe, depois nós vamos orar juntos, mas apresente diante do Senhor as necessidades da tua casa. As necessidades que precisam ser supridas e só podem ser supridas pelo Senhor no teu lar. Seja verdadeiro e sincero com Deus. Rasgue o seu coração diante dEle. Isso, vai derramando o teu coração. Vai derramando a tua alma. Comece orando por você. Depois pelo seu cônjuge. Depois pelos seus filhos. Se dirija a Deus, dizendo: Senhor, assim como visitaste a casa de Isaac e Rebeca, visita a minha casa. Visita a minha família. Oh, tu que responde o clamor e a súplica. Oh, tu que intervém. Onde estão os teus filhos? Diga para o Senhor: tuas preocupações, teus medos, apresente diante dEle. Clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Coloque-se em pé. Você que já orou. E se possível, venha com sua família. Vamos orar juntos aqui no altar de Deus. A ti vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Pode vir. Tu és a direção. Pode vir mais para frente, pode se aproximar aqui, posso chegar mais junto. O sol a me guiar. Em pé, de joelhos, assentado, pode vir. Tudo se aproxima. Pode passar. Por favor, as intercessoras, por favor. Teu amor. Uma Fernanda, missionária Laura, se a Ângela estiver aí, vamos orar. Vamos impor as mãos.
Vamos pedir para que o Senhor sempre visite cada uma há de destas famílias, destes lares. novo amanhã, mover o Espírito de Deus aqui pela tua casa. pra mim. Chore pelos seus filhos no altar de Deus. Chore pela sua casa no altar de Deus. Preparado pra mim. Essa é a hora da visitação, esta é a hora da ministração, esta é a hora do perdão, da reconciliação, esta é a hora da cura. Essa é a hora de ser trazido de volta o que está longe. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços. Onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços. Onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Oh, aleluia! Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços. Onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços. Onde encontro
viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Abrace o seu irmão, abrace o seu familiar e dê graças a Deus. E agradeça a Deus pelo milagre, agradeça a Deus pela visitação. Abrace, abrace bem forte e dê graças pela visitação do Senhor. Diga: Senhor, muito obrigado por visitar a minha casa, muito obrigado por visitar a minha família. Aleluia. Louvado seja, exaltado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Você que já recebeu oração, volte para o seu lugar abençoado, louvando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Eis-me aqui. Bendito seja o nome do nosso Deus. Deus que visita, o Deus que opera maravilhas, o Deus que restaura, que cura, que salva, que resgata, que reconcilia. Nós louvamos a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia.